Boa noite a todos. Então, o tema hoje é retirado de uma carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. E ali diz: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem três trechos importantes nesta frase. Primeiro é: enquanto temos tempo. Depois, façamos bem a todos. E, por último, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos analisá-los em separado. Queria começar pela última frase, porque é a mais enigmática. Mas principalmente aos domésticos da fé. Estaria Paulo restringindo o bem a algumas pessoas ou privilegiando alguns em detrimento de outros? Certamente não, pois sabemos que Paulo era um fervoroso seguidor do Evangelho de Jesus e sabia que o Mestre distribuía seus bens a todos, sejam os bens do saber, como da cura, do amor, da caridade. Tudo ele fazia sem olhar a quem, não importava quem fosse. Então, quem seriam esses domésticos da fé? Seriam, por acaso, os que eram os afiliados àquelas eclésias que ele havia criado no Oriente? Eclésia é um termo grego que significa reunião, uma assembleia de pessoas que pensam da mesma maneira e que com o tempo foi se transformando e hoje fala-se igreja, mas inicialmente era eclésia, que é o termo grego. Seria esta aqueles que se reuniam junto a ele, a que então ele dirigia essa último trecho da frase, principalmente aos domésticos da fé? Vamos ver que também não. Temos que voltar um pouco antes nesta carta de Paulo aos Gálatas, porque nesta carta ele explica uma certa confrontação que ele teve com Pedro. Lá no capítulo 2, ele diz que 14 anos antes ele havia ido a Jerusalém para mostrar a Pedro, João e Tiago o que ele estava ensinando aos gentios. Queria uma confirmação. Foi com Barnabé e com Tito, que era grego. Lá chegaram, ficaram com eles um tempo, expuseram o que ele estava ensinando e Pedro, Tiago e João ouviram, analisaram e confirmaram. Deram as mãos a eles, dizendo que sim, que ele podia prosseguir, porque Paulo temia que estivesse, digamos assim, nas palavras dele, estivesse correndo em vão e não queria continuar correndo em vão, ou seja, correndo aquelas igrejas do Oriente para ensinar aquilo que não era apropriado em relação ao Evangelho. Mas foi confirmado por Pedro, João e Tiago. E disse ele ainda que Tito estava com eles, era grego. Eles sequer pediram que ele fosse circuncidado. Bom, 14 anos depois, Pedro foi até Antioquia visitá-lo. E lá chegando, Pedro jantava, fazia refeições com os gentios, se misturava com os gentios, normalmente. Mas, dentro de pouco tempo, chegaram os judeus de Jerusalém, fariseus, dizendo ser da parte de Tiago, e que admoestaram Pedro, dizendo que eles não deviam ficar comendo com os gentios e junto com eles, porque eles eram impuros e eles aí se tornariam impuros. E Pedro, por temor a estes judeus, se afastou. E Barnabé também foi com Pedro e se afastou deles. Foi aí que Paulo precisou intervir. Disse ele que fez isso publicamente porque Pedro estava fazendo algo repreensível. Pedro estava afastando-se da verdade do Evangelho.
depois que perguntou ele, e o fez, como disse, publicamente, ele falando a todos, perguntou a Pedro: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A lei que ele se referia é a lei mosaica, da qual eles haviam se afastado porque aderiram ao movimento da Boa Nova trazido por Jesus, na qual não seguiam aqueles preceitos mosaicos. Enquanto que alguns judeus que aderiram depois, como aqueles que foram até Antioquia, ainda queriam preservar os costumes judeus. E que Paulo diz que não sabia se eles agiam verdadeiramente como aqueles que aceitaram o evangelho ou não, porque ainda estavam presos à letra da lei. E ele admoestou Pedro publicamente com isto, mostrando que quem é justificado é pela lei, é pela fé e não pela lei. Aí então encontramos o que ele quis dizer naquela última frase. Ele diz que devemos fazer a bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os domésticos da fé seriam aqueles gentios que aproximavam-se da nova realidade, da boa nova, do evangelho de Jesus. Eles não eram judeus, não eram circuncidados. Paulo, mais adiante, diz que o importante não é ser circuncidado ou incircuncidado. O importante é o que a pessoa é. Então, ele queria, com esta frase, dizendo que Pedro devia, ou todos nós, naquela época, né, deveriam principalmente atender os gentios, porque eram pessoas simples, eram pessoas que estavam aproximando-se daqueles que eram judeus, e eles sabiam que não eram benquistos pelo povo judeu. Eles consideravam os gentios pessoas impuras, não entravam em suas casas e não aceitavam que eles entrassem na casa dos judeus. E era uma situação muito ruim, assim, era uma humilhação. Então, para aqueles os pequeninos que agora, gentios, que aderiam ao evangelho, é que Paulo recomendou principalmente a esses fazer o bem, não que deixasse de fazer bem aos outros, pois diz antes, façamos bem a todos. E tem a primeira frase, enquanto temos tempo. Como tempo? Hoje, como espíritas, sabemos que temos todo o tempo do mundo, somos eternos. O que nesta vida não fizermos, faremos em outra. Mas naquela época isso ainda não estava patente entre eles. Jesus havia trazido a noção da reencarnação, mas em pinceladas breves, quando falou com Nicodemos, por exemplo, que disse a ele que ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo, no qual Nicodemos respondeu: como pode ser isso, Senhor? Como pode um homem sendo velho entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Mesmo ele sendo um fariseu inclusive uma boa pessoa em termos de um judeu que era propício a aceitar as ideias que Jesus estava trazendo, ele próprio tinha dúvidas quanto a isto. Então não era algo que todos conhecessem. O que eles, até os saduceus, que era uma das correntes religiosas de Israel, eram contra a reencarnação, não acreditavam sequer na vida espiritual, eles eram materialistas. Entendiam que depois da morte acabou tudo. Logo, existia esta não comprovação, ou não ideia, ou não entendimento de que nós temos muitas vidas e que a vida prosseguia. Então, Paulo, entendendo as coisas pelo ponto de vista que eles tinham na época, disse: enquanto temos tempo, ou seja, enquanto estamos aqui na Terra, aproveitemos para fazer bem a todos, ajudar a quanto pudermos.
Sabemos que isso é verdade, porque na literatura espírita encontramos, em algumas vezes, relatos de pessoas que desencarnaram e que puderam depois informar da sua situação no plano espiritual. Pode até ser uma situação boa e feliz, mas, no entanto, como disse uma vez Chico Xavier, todos eles a quem Chico tiver a oportunidade de conversar, do plano espiritual, diziam que a única coisa que se arrependiam era de não ter utilizado todo o tempo possível e aproveitado o máximo possível para fazer coisas boas. Então, o que o Paulo estava dizendo naquela época já faz sentido até para nós hoje em dia. Enquanto temos tempo, devemos fazer o bem, aproveitar a encarnação, tirar dela o maior proveito, pois a encarnação não pense que é algo fácil. Algumas pessoas esperam longos anos, às vezes décadas, para conseguir reencarnar. Então, o fato de aqui estarmos, devemos aproveitar para usufruir o mais possível deste benefício. O benefício é fazer bem a todos. Pois sabemos que quando fazemos o bem ao próximo, fazemos o bem a nós mesmos antes de mais nada. Somos os maiores beneficiários do bem que fazemos às outras pessoas. A caridade é a base de toda a pregação de Jesus. Ele transmitiu a todos o amor, o entendimento, a fé, o amor ao Pai, mas, sobretudo, ensinou que devemos amar uns aos outros e fazer aos outros como gostaríamos que fizessem a nós. Ou seja, como nós gostaríamos que tudo de bom fosse feito a nós mesmos, então devemos nós, de nossa parte, fazer também aos outros. Esta é a base dos ensinamentos de Jesus. Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, escreve: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não há redenção, não aquela salvação pelo sangue do Cristo que morreu na cruz e lavou os nossos pecados, não. A nossa redenção se faz pelo nosso próprio esforço, nosso próprio mérito. E ele é mais facilmente atingido e conquistado quando nós praticamos a caridade, quando fazemos o bem, quando ajudamos as outras pessoas, quando olhamos para alguém necessitado e não lhes viramos as costas. Estendemos nossas mãos, ajudamos da maneira que nos for possível. Podemos fazer a caridade de muitas maneiras e em todas as horas. Não é necessário eleger um dia da semana para isso. Podemos fazê-lo, mas durante nossa vida, no nosso cotidiano, muitas oportunidades aparecem para se fazer o bem. Pois o bem pode se mostrar até nas pequenas coisas. Um sorriso amável e fraterno em que abraçamos uma pessoa a quem cumprimentamos naquele momento. Alguém a quem encontramos na rua e pedindo uma informação e ajudamos. Aquela pessoa que não tem condição de comprar um remédio para o filho e nós ajudamos. Ou as campanhas de Natal, as campanhas do inverno, aquelas em que pedem agasalhos, e que nós, então, buscamos dentro dos nossos armários aquele agasalho que já não temos usado muito, mesmo que estejam bons, não importa, não estamos usando, e doamos para aquelas pessoas necessitadas. E nas campanhas do Natal, em que ajudamos, com isso, proporcionar um Natal melhor para aquelas pessoas que não têm condições de fazer algo de bom para suas famílias. Ajudar o próximo de qualquer maneira, até durante o nosso andar por uma calçada na rua, em que afastamos uma pedra que está no meio da calçada, encostamos junto ao muro, para evitar que alguém desavisado atrás tropece nela e se machuque.
Podemos fazer o bem de muitas maneiras. Podemos ajudar até em pensamento, até quando estamos andando pelas ruas, numa condução ou num carro, não importa, e estamos vendo que o trânsito está devagar, porque ao passar pelo ponto de congestionamento, vemos que ali aconteceu um desastre. E há uma pessoa ferida, está às vezes estendida no chão. E que muitas vezes éramos levados apenas pela curiosidade, esticávamos os olhos para ver o que estava acontecendo. Podemos substituir isto por um pensamento em benefício daquele que ali está, fazendo uma pequena oração, nem que seja em silêncio, pedindo a Deus, a Jesus, aos guias que ajudem aquele que ali está, que auxilie aqueles que o estão socorrendo, para que sejam mais bem esclarecidos, para melhor auxiliá-lo, bem como os seus familiares que possam ser avisados. Enfim, fazemos uma oração para ajudar mentalmente aquela pessoa que ali está passando por aquele sofrimento, por aquela dificuldade. Podemos, então, realmente ser melhores. Quando perdoamos as outras pessoas, também é um gesto de caridade, pois que aí aquela pessoa que nos prejudicou, às vezes, não sempre, mas às vezes está arrependida, mas teme falar conosco, porque pensa que pode ser admoestada, pode ser confrontada, enquanto que, quando oferecemos o nosso perdão, aliviamos o coração dessa pessoa, dizendo que nada temos, nenhum ressentimento, nada em contrário, que nada temos contra aquela pessoa que nos prejudicou, não importa, é passado, já passou. E aceitamos e lhes damos as mãos quando é possível. Quando não, façamos apenas em pensamento, imitamos aquela pessoa que nos fez algo de ruim, um pensamento bom, dizendo mentalmente que perdoa aquela pessoa. É também uma caridade. Podemos visitar os asilos de idosos, buscando levar para os velhinhos que ali estão um pouco de companhia, de calor humano. Muitos deles, às vezes, sequer recebem visita dos familiares, ficando abandonados por meses. E temos relato de um grupo lá da outra casa que trabalho, em que fazem visitação a esses lares. Parece que aqui na casa também, que quando estão lá conversando com aqueles ali, os velhinhos que ali estão abrigados, que eles às vezes seguram na mão da pessoa e ficam felizes de estar ouvindo e conversando, e quando as pessoas começam a despedir-se, eles seguram mais forte, não vai não, está tão bom, não querem deixar as pessoas irem embora. Tal a necessidade que sentem de um carinho, de uma fraternidade, de um amparo, do apoio. Isso é uma caridade. Da mesma forma, a visitação ao lar das crianças, né, sem pais, dos órfãos, os orfanatos, que também podem receber a visita amiga, sendo levamos presentes, levamos agrados, roupas, em que possam fazer com que eles tenham um pouquinho de felicidade na situação em que se encontram. Enfim, este é o bem que Paulo recomendou, façamos a todos. Isto cabe a cada um de nós fazer para que nós conquistemos o bem maior, para que sigamos conforme a fé do Evangelho e não a lei. Não por obrigação, mas por amor. Amor à verdade, amor a Jesus e amor ao Pai Celestial, que nos deixou todos esses ensinamentos, que foi um enorme gesto de caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a todos nós legou esses tão importantes ensinamentos e orientações que servem-nos até hoje como guia, como bússola, para que nos orientemos em nossas vidas
e sigamos um caminho adiante para melhor trilhá-lo, fazendo de nós conhecedores o suficiente para seguir o Mestre, pois ele nos disse que ele era o caminho da verdade, da vida, e ninguém ia ao Pai se não fosse por ele. Precisamos segui-lo, então. A melhor maneira, mais forte e mais efetiva de segui-lo é fazendo o bem ao próximo. É isso que tínhamos falar sobre esta passagem de Gálatas, tão importante para todos nós, né? Que a paz de Jesus fique no coração de todos e obrigado pela sua atenção.